do que esse. Agora, quero ler com você Êxodo capítulo 3, verso 1 em diante. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se consome? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Verso 10 agora, diz assim: Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Senhor, quebrantados diante de Ti, clamamos, Pai. Fala conosco, não nos deixe só, Senhor, não nos deixe só. Que a Sua voz ecoe nas mentes e nos corações, e que o som da voz do Senhor penetre cada casa, cada coração, cada mente, cada família, e que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, Pai. Senhor, fala poderosamente conosco, que o Teu Espírito fale, Deus amado, conosco de modo poderoso a transformar a nossa história. Pai amado, leva-nos a um nível mais profundo, Deus amado, no entendimento do propósito do Senhor para nós. Por favor, Pai, para isso, mais uma vez, eu te peço que a voz da minha natureza, a voz da minha vontade seja anulada, para que nós possamos ouvir exclusivamente o som da Sua voz. Traz à memória, Pai, tudo o que for necessário, para que o Teu povo seja levado a um novo nível de entendimento dentro do propósito que o Senhor tem trabalhado na vida deles. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor, em o nome do Seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, aleluia. Queridos, eu inicio essa mensagem dizendo para você que todo grande propósito de Deus na história teve o seu início no meio das chamas da provação. Todo grande propósito. Nós acabamos de ler aqui sobre um homem que é considerado até hoje para os judeus o libertador do povo de Israel. E de fato ele foi o libertador. Foi um instrumento de Deus para tirar o povo hebreu do Egito e levá-los para uma terra boa, a terra que Deus tinha preparado para eles. Então, quando nós observamos o que aconteceu com Moisés, no momento em que ele foi chamado por Deus para começar o propósito dele, nós vemos que Deus se manifesta para Moisés do meio de uma sarça ardente, e aquela sarça estava incendiada, mas a palavra de Deus diz que mesmo ela pegando fogo, ela não se consumia. Moisés, então, ao ver aquilo, se aproxima, e dentro do coração dele nasce o desejo de chegar mais perto, para ver mais de perto aquela maravilha que estava acontecendo. Como é que pode um arbusto seco ficar incendiado e não ser consumido? Então Moisés queria ver aquilo mais de perto. Eu quero dizer para você nessa noite, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ainda a título de introdução, mas já liberando o poder do Espírito Santo de Deus, eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, que o propósito de Deus e o agir de Deus na sua vida está se manifestando de uma forma poderosa, ainda que no meio das chamas das provações, muitas pessoas olharão para você e dirão: como é que pode? As chamas queimam, mas ele não é consumido. As chamas queimam, mas ela não é consumida. E eles dirão: eu vou me aproximar, porque eu quero ver de perto o que está acontecendo. E quando eles se aproximarem, eles ouvirão a voz de Deus através de você, eles verão o Senhor através de você. Creia nisso em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Todo grande propósito iniciou-se no meio das chamas das provações. Nós temos o exemplo de Moisés, o primeiro libertador que nós lemos aqui nessa noite. Nós temos o exemplo de Josué, discípulo de Moisés,
Quais foram as chamas de Josué? Josué entrou numa angústia, numa tristeza profunda, porque o seu mentor, Moisés, havia morrido. E agora ele tinha a responsabilidade de conduzir aquele grande povo, um povo que se levantou tantas vezes contra Moisés. Mas agora ele entende, o Senhor confiou a mim esse povo, mas eu não tenho capacidades, é difícil para mim. Se Moisés estivesse aqui, ficaria mais fácil. E o Senhor diz para Josué: Josué, tão somente seja forte e corajoso, põe-te de pé, porque eu serei contigo como fui com o meu servo Moisés. Então Josué se levantou, entendeu o propósito de Deus e foi um instrumento do Senhor, e como um libertador, ele levou o povo de Deus ao centro da promessa de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, não permita que os problemas roubem a sua alegria e a certeza do propósito e do chamado de Deus na sua vida. O Senhor chamou você com um grande propósito, que você seja o libertador que Deus chamou. Então levanta-te, põe-te de pé e seja o libertador que o Senhor chamou você para ser. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos um outro libertador, que foi Gideão. Gideão, as chamas das provações de Gideão se dava por meio dos midianitas. Os midianitas roubavam, saqueavam, eles entravam nas plantações dos hebreus, tomavam tudo. Eles permitiam que eles arassem a terra, preparassem a terra, plantassem as melhores sementes, e depois que toda a plantação crescia, todo o processo de trabalho dos israelitas era feito, quando as sementes produziam o seu fruto, agora eles vinham para poder roubar, e os israelitas já estavam desanimados, eles já estavam desacreditados de que haveria alguma situação de resolução do problema, alguma esperança. Eles haviam se desviado do propósito de Deus, e essa é uma grande realidade. Todas as vezes que nós nos desviamos do propósito de Deus, Deus permite as provações mais intensas para que nós nos lembremos de que sem Ele nada podemos fazer. Então Deus agora, Ele não vem até um grande homem, poderoso líder, Ele não vem até um dos juízes da nação, Ele não vem até o general do exército da nação, Ele não vem até o governante da nação de Israel. Ele se manifesta perante um homem simples, pequeno, e que diz: olha, eu sou da menor tribo e eu sou o menor da casa do meu pai. Como é que o Senhor está me dizendo que eu vou libertar o povo de Israel? Aqui mais uma vez nós enxergamos que não tem a ver com as nossas capacidades, da mesma forma que não tinha a ver com as capacidades de Moisés, não tinha a ver com as capacidades de Josué, também não teve a ver com as capacidades de Gideão. Por que você acha que você precisa ter, ser ou saber para fazer aquilo que Deus te chamou? Você só precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, me envia, e o Senhor vai te levantar, vai te ungir, vai derramar sobre você o poder, e você vai cumprir o propósito dele. Mas Deus não trabalha com gente parada. Deus não trabalha com gente: eu não aguento, para mim nada dá certo, nada funciona. Espírito, nós já aprendemos aqui que espírito de autocomiseração é algo demoníaco. Quando Pedro chega para Jesus e reprova Jesus, começa a falar um monte de coisa, Jesus ouve tudo e não fala nada. Mas no momento em que Pedro diz: tem compaixão de ti, Senhor, Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, você pensa como homem. No momento em que Pedro tentou produzir no coração de Jesus, no momento em que o inimigo tentou produzir no coração de Jesus a autocomiseração: você tem misericórdia de ti mesmo, você não pode permitir que isso aconteça. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Sabe, nós não fomos chamados para viver um espírito de eu não posso, eu não consigo, para mim nada dá certo. Deus chamou você para que você entre na presença dele e diga: Senhor, eu estou aqui, eu não tenho, eu não posso, eu não sou, mas eu sei que na vida de Gideão o Senhor foi, na vida de Josué o Senhor foi, na vida de Moisés o Senhor foi, então eu sei que o Senhor também será na minha vida. Enche-me de ti e usa-me. Toma posse dessa palavra nessa noite em nome de Jesus. Só que você precisa compreender uma coisa: você não pode rejeitar os processos de Deus que estão te levando para o propósito dele. Todo o processo do sofrimento é para o nosso aperfeiçoamento. Todo o processo do sofrimento é para o nosso aperfeiçoamento. Você não pode rejeitar os processos de Deus que estão te levando para o propósito de Deus. Romanos capítulo 8, verso 28, olha o que diz a palavra do Senhor, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ei, Deus tem um propósito na sua vida, então em nome de Jesus entenda, Deus está agindo, trabalhando em todas as coisas para o seu bem, para que você possa cumprir o propósito de Deus. Mas está muito difícil, são muitas lutas, muitas provações. Não importa, olha, o exemplo de Pedro é maravilhoso.
para ilustrar esse momento aqui. Pedro estava dentro do barco, todo mundo conhece bem essa história, todos os apóstolos estavam ali junto com Pedro, e começou uma grande tempestade, todo mundo estava com medo, Jesus não estava no barco. Jesus aparece distante, andando por sobre as águas. Pedro vira e fala: mestre, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus diz: então vem. Pedro desceu do barco, saiu caminhando, e no momento em que ele estava caminhando, Jesus não diminuiu a tempestade. Deus não dá ajudinha para você e eu, para que nós consigamos cumprir o propósito dele, diminuindo as provações. Deus permite as provações na proporção, na medida, do jeito que ele estabeleceu. Todas as suas lutas e provas estão dentro do propósito de Deus. Para quem que é a pregação de hoje? É para quem? É para quem essa pregação? É para você? É para nós? É para mim? É para cada um de nós. Então todas as suas provações, todas as nossas provações estão dentro do propósito de Deus. E Deus, se você o ama, está trabalhando em todas elas para o seu bem, para que você cumpra o propósito dele para a sua vida. Ah, queridos, Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Veja, Deus, você precisa entender uma coisa: Deus está desenvolvendo você. E é importante entender o sentido disso. A palavra desenvolver. Olha como é algo tão simples, mas tão poderoso. Você está envolvido numa realidade. Chega um momento em que Deus te desenvolve dela para te envolver em outra. Você está envolvido em um nível de fé. Chega um momento em que Deus te desenvolve daquele nível para te envolver em outro. Você está envolvido em um nível de entendimento. Chega um momento em que Deus te desenvolve daquele nível e te leva a níveis mais fundos. Ele te leva para outro nível. Deus está desenvolvendo você. Só que nesse processo, às vezes nós sofremos alguns traumas. Passamos por alguns momentos difíceis. É só você pensar comigo. Pensa no bebê que ele recebe, logo depois que nasce da mãe, ele recebe uma fralda. E ele é envolvido na fralda. E aí ele cresce, vai crescendo, e durante a noite ele está envolvido na fralda. De manhã ele acorda, ele é envolvido na fralda. Quando aquela fralda está suja, é trocada, é colocada outra, mas ele está sempre envolvido na fralda. Chega um momento em que o pai e a mãe dizem assim: agora nós temos que tirar da fralda. E aí eles desenvolvem a criança da fralda. E agora a criança é levada para um ambiente estranho para ela. E aquilo é traumático para a criança, porque ela agora precisa deixar o que era confortável para ela, para poder entrar num nível traumático. Mas a grande realidade é que aquele novo nível vai ser o processo para toda a vida dela, até o fim da vida dela. Se ela permanecesse no mesmo nível durante muito tempo, ela teria mais dificuldade ainda para se desenvolver. Então Deus está trabalhando em você e eu, desenvolvendo a nossa vida por meio das lutas, das provações, para que nós possamos passar para um novo nível do propósito dele para a nossa vida. Deus tem um novo nível de fé para você. Deus tem um novo nível de propósito para você. Talvez você estava vivendo até aqui no propósito de Deus, mas chega um momento em que Deus diz assim: olha, o meu propósito é maior. Até aqui era a primeira parte, agora tem a segunda, depois tem a terceira, depois tem a quarta, e assim sucessivamente. E Deus vai trabalhando em cada nível na nossa vida. Agora, nós precisamos compreender que Deus está nos levando para uma nova série. Você entra na escola, numa série, e vai passando de série, vai passando de série, vai passando de série. Agora, quando eu falo essa questão de série, nós podemos pensar numa coisa que é simples, mas ilustra um entendimento muito profundo dentro do que nós estamos recebendo da parte de Deus aqui nessa noite. Preste atenção comigo. Quem acompanha futebol, eu não sou muito de acompanhar, mas eu já acompanhei muito na minha vida, muito mesmo. Quem acompanha futebol sabe muito bem como é. Os 4 melhores times da Série B, no final de dezembro do ano do campeonato, meu irmão, no final de dezembro, os 4 melhores times, eles estão voando. E os jogadores, eles estão dando entrevista para todo lugar. Eles estão com o cachê lá em cima. Eles estão sendo convidados para vários programas de TV, porque eles são os melhores jogadores da Série B. Eles são dos 4 times que vão subir para a nova série. Só que aí eles estão vivendo o glamour daquela série. Mas aí muda a estação, muda o ano. E entra janeiro. Agora eles não são mais os melhores 4 times, eles são os piores 4 times da Série A. E a luta daqueles times não é para que eles sejam campeões da Série A, porque eles falam assim: eu não vou conseguir ser campeão da Série A.
Eu lutei tanto para conseguir sair da B para A. Qual que é a luta daqueles times? Aqueles times lutam para não serem rebaixados de novo. Presta atenção nessa realidade espiritual. Parece bobeira, mas não é. Olha, quando Deus te tira de uma série, você pode estar vivendo um tempo poderoso, você está voando na unção, no poder, na graça. Deus te tira daquela série e te põe em uma outra série, em um outro nível. Ali naquele nível, você não tem que se preocupar em não errar, você não tem que se preocupar em ser o melhor, você só tem que se preocupar em não ser rebaixado por Deus para voltar para a prova anterior. Não, eu quero ser aprovado, eu quero permanecer para que eu avance, para que eu me desenvolva, para que um dia eu seja campeão nessa série. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Deus está te fazendo crescer, presta atenção nisso. Deus está te fazendo crescer para que você viva o grande propósito de Deus. Mas todos nós sabemos de uma realidade espiritual, uma realidade natural até. Crescer dói. Não tem como crescer sem dor. Crescer dói. Crescer dói em vários aspectos. Crescer dói intelectualmente, dói emocionalmente. Imagina você ver uma criança que tem outros 3 irmãos e tudo escadinha, pensa nisso. A primeira criança que nasceu recebia toda a atenção dos pais. Daqui a pouco nasce o segundo, a atenção já é dividida. Nasce o terceiro, a atenção já é dividida. Só que a primeira criança começa a crescer. E agora ela vê o pai e a mãe brincando com o irmãozinho, com a irmãzinha mais nova. E ela olha e pensa assim, mas comigo não brincam assim? Só que você brinca, eu tenho 2 meninas, a Gabriela e a Mariana, uma de 3 anos e uma de 10 anos. Isso já aconteceu algumas vezes, até que eu expliquei para a Gabriela, para ela entender quais são os processos naturais da vida. E eu brinco com a Gabriela, só que eu brinco com a Gabriela de uma forma e brinco com a Mariana de outra. Não tem como mais eu brincar com a Gabriela do jeito que eu brincava com a Mariana. Pegar a Gabriela e ficar jogando pro alto, neném do papai, como eu fazia com ela e fiz muito. Só que também não tem como eu brincar com a Mariana do jeito que eu brinco com a Gabriela. Falando de modo mais, aí filha, é isso, tá, vem cá, conta uma piadinha, ela entende a piada, que a Mariana ia ficar, quê? São processos da vida. Nós vamos crescendo, mas existem dores que acontecem. Chegou um momento, uma fase da vida da Gabriela, que a Gabriela virou e falou, vocês não brincam comigo, vocês não me dão atenção como dão para Mariana. E nós sentamos com ela, explicamos, orientamos, oramos com ela, e ela passou a entender que agora ela estava numa nova fase, e ela entendeu, opa, eu posso sair, minha irmã não pode, eu durmo na casa de amiguinha, minha irmã ainda não pode dormir, eu tenho alguns privilégios que a minha irmã não tem, eu saio com meu pai, sozinha, mas a minha irmã não sai, então tem outras coisas, eu estou vivendo um progresso, foi isso que foi ensinado para ela, e ela entendeu, sabe, mas parece que tem alguns crentes que não conseguem entender isso. Você está vivendo um progresso, mesmo que pareça ser tempo de dor, é progresso de Deus na sua vida, é avanço de Deus na sua vida. Ei, você já não está nas fases das fraldas, você está nas fases de fazer a sua parte, você não está nas fases onde você recebe a comida na boca. Deus está te levando para um novo nível dentro do propósito dele, onde você será instrumento de Deus para alimentar os mais novos. E aí a palavra de Deus diz o seguinte, dentro desse entendimento de crescer dói, Hebreus capítulo 12, verso 6, diz assim, Hebreus 12, 6, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as disciplinas, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplinas. Deus os trata como filho, pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Sabe, queridos, a grande realidade desse texto é que algumas pessoas não conseguem compreender que todo aquele que Deus recebe como filho passa pelo tempo de açoite de Deus. Todo. Você, Jovino, passou pelo tempo de açoite de Deus. Silas, Luciana, todos nós já passamos pelo tempo do açoite de Deus na nossa vida. Só que o propósito de Deus não é que nós vivamos de açoite em açoite, porque a Bíblia não diz que nós somos renovados de açoite em açoite. A Bíblia diz que você e eu somos renovados de glória em glória, não de açoite em açoite. E o que é açoite? Açoite é varada.
A Bíblia fala que Deus açoita todo aquele que Ele toma como filho, que Ele recebe como filho, ou seja, Ele bate, Ele corrige, Ele disciplina. Nós entramos na presença de Deus, aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos Ele em nossa vida, e aí nós achamos que nós somos independentes, que nós podemos fazer tudo do nosso jeito, que as coisas não são bem assim. Já viu, tem gente que entra na igreja, tem nem 3 anos de conversão, quer ensinar a Bíblia, vira e fala, não, mas eu entendo que nesse texto o significado é esse. Aí você vira e fala, amém, é isso que você entende, mas o contexto, aí você vai lá, de Gênesis a Apocalipse, o contexto está bem claro. Só que nós, quando entramos na presença do Senhor, quando somos recebidos como filho de Deus, nós entramos num estágio de maturidade tão profundo. É fato entender que nós tenhamos acabado nesse ponto da vida de sair da morte para a vida. Isso é uma grande realidade. A Bíblia fala que o homem está morto nos seus pecados e delitos, mas nós recebemos vida por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Agora, com a vida que nós recebemos, somos como crianças, é uma nova vida, um novo tempo. E aí Deus vai nos tratando, vai nos disciplinando, porque a grande realidade que nós temos aprendido aqui é que a disciplina e a correção, a punição constante, ela se dá por meio da lei. Porque na lei, a lei é a manifestação de Deus para poder aperfeiçoar as suas crianças, para que ao se tornarem maduras, ao crescerem, elas possam amar ao Senhor, trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, não por temor, não por medo da disciplina, não por medo das varadas, não por medo do sofrimento, não por medo da dor, mas por honra, porque entenderam, a minha vida não existia, eu estava morto, eu estava condenado ao inferno, mas Ele me deu vida em Cristo Jesus, pela graça eu sou salvo. Então eu não adoro porque eu quero uma bênção, eu não adoro porque eu tenho medo de não adorar e ir para o inferno, eu adoro por quem Ele é, eu louvo por quem Ele é. Glória a Deus. Mas crescer dói, Deus açoita. A grande questão é que no meio das provações de Deus, dos açoites de Deus na nossa vida, no meio das disciplinas de Deus na nossa vida, que a disciplina, ela vem para corrigir erros da nossa vida, erros da nossa conduta. No meio das disciplinas de Deus, tem muita gente que não quer ter o problema resolvido. Tem muita gente que não quer o propósito de Deus. Tem gente que quer o alívio imediato da dor. E aí eu pergunto para você nessa noite, guiado pelo Espírito Santo de Deus, o que você deseja para a sua vida? Você deseja o propósito de Deus ou o alívio imediato da sua dor, do seu sofrimento? Muitos optam pelo alívio imediato e não querem nem saber do propósito. Não, se Deus me deu alívio, tá ótimo. Quantas vezes eu já atendi pessoas aqui que era claro que elas não queriam o propósito de Deus para a vida delas, elas só queriam o alívio. As dores de relacionamentos frustrados, as dores de situações, de problemas que aconteceram, as dores de família que não está funcionando, as coisas estão dando tudo errado. E aí você dá direções, orientações, guiados pelo Senhor, por meio da palavra de Deus, a pessoa ouve tudo aquilo. Tem gente que eu já sentei para fazer gabinete pastoral e olhei dentro dos olhos da pessoa e Deus me deu a direção clara para dar para a pessoa. Eu virei e falei, olha, a palavra de Deus diz isso, isso e isso, então Deus manda você fazer assim, assim, assim. Na cara da pessoa, na hora você via assim, ó, isso eu não quero. E aí a minha pergunta, na maioria das vezes agora você deve decidir se você quer ou não viver a solução do seu problema. Você quer viver a solução do seu problema? Eu quero viver a solução do seu problema. Aí pergunta, muitas dessas pessoas, pastor, elas praticam o que foi orientado, elas fazem o que foi orientado pelo Senhor nosso Deus através da sua vida, e eu digo para você, infelizmente não. Muitas delas saem daqui e voltam a fazer as mesmas coisas que estavam fazendo, voltam para a mesma conduta, para o mesmo comportamento, para as mesmas ações. Sabe por quê? Elas queriam chegar aqui e ouvir uma palavra que confortasse, que trouxesse alívio para a dor delas, mas elas não queriam ouvir qual o nível de responsabilidade que elas deveriam assumir a partir daquele momento, para que o problema delas fosse solucionado. O que você quer da sua vida? Você quer alívio dessa dor, desse problema que você está vivendo? Ou você deseja, você anseia pelo propósito pleno de Deus na sua história? O que você quer da sua vida?
Porque o Espírito Santo de Deus pergunta hoje para você, nós estamos aqui no último dia do mês de fevereiro, nós estamos aqui diante do Senhor, recebendo a palavra dEle, lugares mais fundos no propósito, e Deus pergunta para você, você quer o propósito ou você quer só alívio? Porque se você quiser só alívio, pode ter certeza de uma coisa, Deus não vai te dar. Se Deus tem um propósito na sua vida, se Ele não tiver, se você não está sendo disciplinado como todo filho é porque você não é filho, mas sim bastardo. É o que a Bíblia diz, é o que nós lemos aqui agora há pouco. Mas se você está sendo disciplinado por Deus, se você está vivendo tempos de dores, se você está vivendo tempos de dificuldades, você pode ter certeza, absoluta certeza, Deus está me disciplinando, me corrigindo, porque Ele quer me levar para o centro do propósito dEle. A única coisa que eu tenho que decidir é, eu quero viver esse propósito, eu quero viver esse tempo. Se eu quero viver esse tempo, então eu preciso me colocar diante do Senhor e cumprir as direções dEle. Então eu pergunto para você nessa noite, o que você quer? Alívio ou resolução do problema? Tem gente que Deus não dá alívio, sabe por quê? Se Deus der alívio, essa pessoa fala, é tudo que eu queria. E aí some da presença de Deus, não ora mais, não busca mais a Deus, não vem mais à igreja, quer mais nada com Deus, sabe por quê? Porque não queria Deus, não queria a solução do problema, só queria o alívio daquela dor. Então Deus permite que você permaneça na dor, permaneça na dor, permaneça na dor. Aí a cura não vem. Porque mesmo no meio da doença você consegue continuar não tendo compromisso com Deus. Quando a doença aperta, você se achega. Quando Deus dá um pouco de alívio, você se afasta. E aí Deus fala, você está vendo? Você ainda não quer o meu propósito. Você só quer o alívio da sua dor. E se Deus tiver que manter você no sofrimento, na dor, na tristeza, na angústia, Ele vai manter, porque Ele não quer que você se afaste dEle. Se você não tivesse um chamado de Deus, um propósito de Deus na sua vida, Deus faria com você, te daria uma das piores sentenças que o ser humano pode ter. Qual é uma das piores sentenças que o ser humano pode ter? Deus entregar a pessoa à sua própria vontade. Não é isso que diz Romanos capítulo 1? Deus entregou essas pessoas às suas próprias paixões. E aí elas fazem o que elas querem da vida dela. Deus não está nem aí. E aí talvez você diga, não, mas Deus está aí sempre. E eu digo para você, então leia a Bíblia e você vai ver que tem vezes que Deus diz, você não quer seguir a minha vontade, você não quer viver o meu propósito, eu estou te dando todas as direções, eu estou te colocando na linha. Quando você sai, eu te açoito e você volta. Quando você sai, eu te açoito e você volta. Então eu vou te manter debaixo de rédeas. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Provérbios capítulo 26, verso 3. Preste atenção, o chicote é para o cavalo, e o freio para o jumento, e a vara é para as costas do tolo. Eita, aí complica, hein, pastor? E aí eu digo para você, se a sua vida é uma vida onde você só apanha de Deus, e lembra de uma coisa, se você é membro da Livres, você já aprendeu isso, o diabo não tem o poder de te colocar na prova. A palavra, o próprio Jesus diz, um dos textos que eu mais amo, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me ouvem e me seguem, elas estão nas minhas mãos, o meu Pai foi quem as me deu, das mãos do meu Pai ninguém pode tirar, o meu Pai é maior que todos, e das mãos dele ninguém pode arrebatar. Mas sabe, quando você precisa do açoite para poder estar na presença de Deus, até o diabo se torna o diabo de Deus. Até o diabo. Olha o que a Bíblia fala. Saul tinha um espírito maligno enviado por Satanás? Não, enviado por Deus, que perturbava ele, que afligia ele. Um espírito maligno, não é um anjo do céu, um demônio que Deus enviou para perturbar Saul, porque Saul se desviou do propósito de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, a palavra de Deus diz, que o próprio apóstolo Paulo fala, eu tenho sobre mim um espinho na carne, um espírito maligno que me esbofeteia. Meu Deus.
E aí ele diz, eu clamei pelo Senhor, eu pedi 3 vezes para Deus tirar de mim. E Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Aí Paulo não virou e falou assim, então tá bom, já que Deus colocou isso na minha vida, já que eu tenho que conviver com isso, eu não vou querer mais nada com Deus, eu vou amargar o meu sofrimento. Não. Paulo disse, então a partir de agora, eu vou amar as minhas lutas, eu vou amar os meus sofrimentos, eu vou gostar demais de sofrer. Sabe por quê? Porque Deus vai se aperfeiçoar em mim. Ele entendeu, o meu propósito é maior que a minha dor. Escuta isso, o propósito de Deus para a sua vida, sem dúvida é maior que a dor que você sente. O propósito de Deus para a sua vida, sem dúvida, é maior que o seu sofrimento. Mas para você poder desfrutar do propósito de Deus, você precisa decidir, Senhor, eu não quero só alívio, eu quero o seu propósito. Sabe, o texto bíblico que nós acabamos de ler diz que a vara é para o lombo, para as costas do tolo. Passa 10, 20, 30 anos você na igreja e Deus te açoitando. Se o diabo não pode fazer, e mesmo se o diabo fizer, foi por permissão de Deus, então Deus é quem está te punindo. E aí você passa a vida inteira no sofrimento, na luta, na dificuldade, e o Senhor vira e fala assim para você, chegou a hora de você amadurecer. Chegou a hora de você sair do nível que você está e passar para um outro nível. Chegou a hora de você se desenvolver dessa realidade de imaturidade. Chegou a hora de você se desenvolver dessa realidade de fé abalada, de fé pequena, e passar para um novo nível. Chegou o mês, chegou o dia, e é hoje, em nome de Jesus, que o Senhor vai derramar sobre você o que é necessário para que você entre no próximo mês, o mês da comunhão, o mês da unidade, e você seja um com Cristo, e você seja um com o Pai, e Ele esteja em você, e você nele. Se você crê nisso, toma posse de se exalte ao Senhor. Aleluia. Sabe, mas a Bíblia diz, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12, 11 diz isso. Nenhuma disciplina no momento parece boa. Na hora que você está sendo disciplinado, você fala assim, meu Deus, mas Deus está doendo demais, está muito difícil, está muito complicado. Mas depois passa o tempo, você olha e fala, mas foi bom para mim ter sido afligido, para que eu conhecesse os teus estatutos. Foi bom para mim ter sido, foi isso que o salmista Davi disse, foi bom para mim ter sido afligido, para que eu conhecesse a tua palavra. E agora, Davi, ele faz um pedido a Deus, Senhor, guarda dentro de mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Davi, ele toma uma decisão, eu vou guardar a palavra de Deus no meu coração, para não pecar contra ele. Davi entendeu que o propósito dele era grande e ele tinha que cumprir o propósito. O sofrimento não o paralisou, não o podia paralisar, porque o propósito é maior do que a dor. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. O que você está vivendo hoje? Agora, preste atenção numa coisa comigo. Falando nisso, do que você está vivendo hoje, observa comigo. Eu não quero soar infantil, eu não quero parecer infantil, mas é uma realidade que eu já vivi há tempos atrás na minha vida. Quem já jogou videogame aqui? Quem já jogou videogame? Videogame é assim, eu já joguei videogame. No videogame é assim, você começa a jogar um jogo novo, aquela fase é difícil. Primeira fase, você passa ali, ainda dá para passar tranquilo, que todo jogo é feito para você conseguir passar melhor na primeira fase, para você não desanimar. Segunda, mesma estratégia, você não pode desanimar, porque se for muito difícil na primeira e na segunda, você não avança. Então aquela segunda fase também é mais fácil de passar. Terceira, e quando vai da quinta para cima, as coisas começam a complicar. Meu irmão, quando você chega na 10ª fase, você fica doido, você fala, como que eu vou passar disso? Você fica louco procurando um jeito, uma forma, uma estratégia de passar daquilo dali. Só que um dia você passa da 10ª fase, e agora você está lá na 20ª fase.
Quando você vai na casa de um colega seu e ele está jogando, ele está lá jogando na 10ª fase, e ele está, cara, eu estou ficando doido, eu não consigo passar dessa 10ª fase, isso aqui é muito difícil, não, isso aqui não dá certo, isso não é de Deus não, quando é crente, né? Isso não é de Deus não, isso aqui não pode, não dá certo, gente, eu não faço de tudo, não consigo passar. Você vira e fala, tá aqui, brother, irmão, isso aqui é fácil. Você pega lá e pum. O cara fala, como que você fez isso? Não, isso aqui é moleza, você faz assim, assado, assado. O cara fala, cara, eu estava aqui, passei dias tentando passar dessa fase, não conseguia. Olha como isso parece uma coisa muito simples, mas também traz uma realidade muito grande. Nas fases da sua vida, aquelas que você já passou, se você enfrentá-las de novo, você passa com facilidade por elas, porque você já sabe a rota do sucesso, você já sabe o caminho da vitória, o Senhor já te conduziu a esse caminho. Agora você está na 20ª fase. Ei, da mesma forma que a 10ª foi muito difícil, a 20ª está sendo, você fala, não, a 20ª é mais difícil, mas ela é mais difícil porque agora é uma outra realidade. Na 10ª você estava vivendo em um outro nível, era outra realidade. Então pode ter certeza de uma coisa, não importa qual a fase da vida você está enfrentando, não importa qual é o nível das provações, não importa o quanto as chamas estão crepitando ao seu redor, o Senhor diz para você, da mesma forma que eu te dei a capacidade de passar da 10ª fase da sua vida, você vai passar pela 20ª, pela 30ª, pela 40ª, eu serei contigo, se você abraçar a minha palavra. Eu concluo essa mensagem aqui dizendo para você o seguinte: o propósito de Deus para a sua vida está em outro nível. O propósito de Deus para a sua vida está em outro nível. E aí eu falando nisso, eu lembro com você do rio de Deus e do profeta Ezequiel. Queridos, o propósito de Deus para você está em outro nível. Ezequiel é levado por quem? Para o rio? Por Deus. Deus leva Ezequiel para o rio Quedar. Ele chega lá, e a Bíblia diz que ele anda 1000 côvados, e as águas estavam dando nos calcanhares dele, nos artelhos. 1000 côvados de caminhada dentro da água, e ela estava pegando nos calcanhares. Eu imagino Ezequiel olhando para o rio e dizendo assim, cara, o rio de Deus, não tem ninguém aqui. O rio de Deus está todo para mim. Pensa nisso. Pensa nisso. O rio de Deus está todo para mim, todinho. O rio olha para Ezequiel e diz, de Ezequiel eu só tenho os pés até agora. Ezequiel diz, oh, que maravilha. Sabe por que às vezes nós não conseguimos acessar coisas poderosas do propósito de Deus para a nossa vida? Às vezes você sabe que o propósito de Deus é que você seja um pregador, uma pregadora do evangelho, mas você fala, mas por que eu não consigo? É porque você ainda não entrou nos lugares mais fundos. Sabe, depois dos 1000 côvados, depois daquela distância toda que ele andou, as águas ainda estavam nos calcanhares. Mas ele olha para o rio e ele vê que o rio era muito extenso. E ele não sabia se o rio tinha profundidade. Você sabe que tem. Ele não sabia que aquele rio da visão dele tinha profundidade. Então ele pensa, se eu andar mais, eu vou andar mais 1000 côvados, mas eu vou ir lá para o meio do rio de Deus. Só que quando ele começa a caminhar, as águas vão subindo. E as águas que estavam só nos calcanhares agora estão nos joelhos. E ele está em um outro nível agora. E para ele olha e fala, o rio continua sendo todo para mim. E o rio olha para ele e diz o seguinte, agora eu tenho controle dos pés até os joelhos. Ah, meu irmão, entenda uma coisa, Deus vai te levar cada vez para um nível mais profundo. Não, vou reformular isso guiado pelo Espírito Santo. Deus já te colocou no rio dele, agora você precisa decidir entrar nas áreas mais fundas desse rio. Quem levou Ezequiel para o rio? Deus. Então Deus te coloca no rio, mas quem entrou para dentro das águas do rio? Ezequiel. Deus te colocou no rio, Deus te colocou nele, você está em Deus, você está no propósito de Deus, mas existem lugares mais fundos nesse propósito, existem lugares mais fundos em Deus, e Deus tem um propósito maior para você, nos níveis mais fundos. Ezequiel continua entrando, pensa nisso comigo, Ezequiel continua entrando, o rio não entrou em Ezequiel, quem entrou no rio foi Ezequiel.
O rio não entrou em Ezequiel. Quem entrou no rio foi Ezequiel. Tem gente que fica esperando Deus fazer nela o que ela tem que fazer em Deus. Meu Deus. Vou repetir isso porque eu acho que você não entendeu. Tem gente, o rio não entrou em Ezequiel. Ezequiel entrou no rio. Tem gente que fica esperando Deus fazer nela o que ela tem que fazer em Deus. Deus me dá a palavra e Deus diz, eu já dei. Deus me ensina a pregar o evangelho, Ele fala, a Bíblia está aí. Deus me ajuda a orar mais, dobra o joelho. Ele te põe no rio, você tem que entrar. Ele te põe no rio, você tem que mergulhar. Um dia o diácono Daniel ministrou uma palavra dentro desse texto bíblico. Ele falou algo lindo. Ele disse assim, na beirada do rio ali, nos artelhos, Ezequiel olhava e via o reflexo dele na água. Eu acho que foi o diácono Daniel mesmo. Ele olhava e via o reflexo dele na água. Mas quando ele foi entrando, que as águas já o estavam cobrindo, ele já não se via na água, ele estava dentro dela. Cara, isso é profundo, isso é poderoso demais. Você pode olhar para o Senhor Jesus e se ver nele. Você pode se ver nele quando ele falou, minha alma está angustiada até a morte. Você pode se ver nele quando ele disse, olha, me ajudem, orem comigo. Você pode se ver nele quando você se vê no meio de perseguições, no meio de luta, no meio de problema. Eu me vejo em Cristo. Mas aí, meu irmão, quando você entra no coração dele, quando você adentra os lugares mais fundos do coração de Deus, você já não se vê nele. Você é ele e ele é você. Você é um com ele e ele é um com você. E é esse o desejo dele. Não diga que é heresia. É o desejo dele, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Eles em nós e nós neles. Não espere que Deus faça no propósito dele para a sua vida. Não espere que Deus faça por você aquilo que você tem que fazer. Ele te coloca no rio. Agora entre nos lugares mais fundos. Agora eu concluo, encerro essa mensagem observando com você. Nós vimos no primeiro texto, o texto de introdução dessa mensagem, o primeiro libertador de Israel, Moisés. Moisés teve um contato com Deus, quando ele viu a sarça incendiada, e ela não se consumia. Ele se aproxima dela para ver o que era aquela coisa maravilhosa. E Deus diz, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. Moisés tirou aquilo que estava impedindo que ele tocasse a glória de Deus. A única coisa que estava entre ele e a glória de Deus que estava esparramada no monte era sandálias, e ele tira. O que está entre você e a glória de Deus? Qual é o pecado? Qual é a dificuldade? Qual é o problema que está entre você e Deus? Tira isso do seu caminho. Não espera que Deus faça por você aquilo que você tem que fazer. Tira do seu caminho. O grande problema é, eu quero o alívio da dor, mas eu não quero compromisso. Eu não quero ter que me comprometer com o médico dos médicos para tomar a medicação todo dia, a palavra todo dia, a oração todo dia. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo para me curar. Eu não tenho tempo para tomar o remédio. Tem gente que parece que age com esse pensamento. E aí Deus diz para você, se a dor te mantém em mim, a dor vai se manter em você. Vou repetir, Deus diz nessa noite, se a dor te mantém em mim, a dor vai permanecer em você, até que você entenda, não é pela dor, é pela vida dele em mim. É por isso que eu me mantenho nele, porque quando nós olhamos para Moisés, ele tem esse nível de encontro com Deus, de fora para dentro. Deus falou com ele e todas as orientações de Deus vieram da sarça para ele. Mas quando nós olhamos para o nosso último libertador, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Ele era a própria sarça. Ele era a própria sarça. Sem aparência, nem formosura. Os homens não deram nada por ele. Como um arbusto seco, ele foi incendiado pelo Senhor. Deus o leva, assim que inicia-se o grande propósito de Deus na vida de Jesus. Jesus sai das águas do batismo e o Espírito Santo leva ele para o meio do deserto, para que ele fosse tentado por Satanás. Assim que Deus inicia o grande propósito dele na sua vida, você entra nas fornalhas das provações, mas a grande realidade é que assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram com eles o quarto homem da fornalha, que é Jesus Cristo nosso Senhor, ele diz para você: ei, não tenha medo, eu estarei com você, e esse será o sinal de que sou eu quem estou te enviando. Eles virão com você e adorarão neste monte. Aleluia!
sua família, seus colegas, seus amigos. Sabe qual é o propósito de Deus? Seja o libertador que Ele te chamou para ser. Para que você seja o grande libertador que Deus chamou, a grande libertadora que Deus chamou para ser. Esse é o propósito de Deus para nós. Assuma um compromisso com Deus. Entre nos lugares mais fundos. Ei, não existe fórmula mágica, existe princípio eterno. Qual é o princípio para mergulhar mais fundo no rio? Ore sem ter vontade de orar. Jejue sem ter vontade de jejuar. Leia a palavra sem ter vontade de ler. Não depende do que eu quero, não depende do quanto eu faço, depende do propósito dele para mim. Se eu quero corresponder com o propósito, eu preciso anular a mim mesmo, para que eu seja a sarça ardendo, para que a glória seja dele, não minha. Eu preciso me anular e fazer o querer dele. Coloca a mão sobre o seu peito nesse momento. Eu quero convidar você a dizer assim: o grande propósito de Deus para minha vida é que eu seja um libertador, para que toda a minha família, os meus amigos, colegas de trabalho, as pessoas ao meu redor, que elas vejam o poder de Deus, que elas vejam as chamas de Deus, que elas vejam a glória de Deus. Diga assim: independente de manifestação de glória ou manifestação do fogo de Deus, elas perceberão que a glória não me traz vaidade e que o fogo não me consome. Em nome de Jesus, faz de mim, Senhor, um libertador, para que eles desejem vir até a tua presença, para que eles contemplem a tua maravilha. Eu quero ser o teu propósito para mim. Aleluia! Se você realmente deseja isso, exalte ao Senhor. Aleluia. Pai, nós queremos ser o teu propósito para nós. Fecha o seu